Nosso diálogo de hoje. Hoje o tema trata de análise de sistemas no direito, na sociologia, na literatura e na engenharia. A gente vai hoje discutir essa análise de sistemas na perspectiva do Luhmann. Se Paulo me corrige aqui se... Na língua dos outros a gente tem que falar mal, né? Então, aí a gente vai então iniciar então nosso debate. Hoje a gente vai construir aqui a apresentação em duas fases. Na primeira fase a gente vai ouvir o professor Paulo Antônio Albuquerque. O professor Paulo é professor da Faculdade de Direito aqui da UFC. O Paulo, ele fez aqui, começou a graduação dele, inclusive, na UNB, mas terminou aqui na UFC. Depois ele fez o mestrado aqui na UFC e fez depois o doutorado na Alemanha. Né? Inclusive, o tema de tese de doutorado dele trata exatamente desse autor que nós vamos discutir hoje. Uma tese foi premiada, a tese como a melhor tese lá da universidade no ano em que ele concluiu, né, a análise da teoria dos sistemas no direito. O Paulo é professor também na área de sociologia do direito, né, trabalha também com a parte aí de hermenêutica, interpretação jurídica, um professor importante aqui da nossa universidade e também é da Advocacia Geral da União, da AGU. Ele já foi, inclusive, procurador-chefe da UFC, né, da Prefeitura também, procurador da Prefeitura e depois foi procurador-chefe aqui da Universidade Federal do Ceará. Eu queria agradecer imensamente o Paulo pela oportunidade dele vir discutir conosco hoje. E depois da fala do Paulo, vamos ter a fala do Leonardo, professor Leonardo da Sociologia, que nós já tivemos a oportunidade de nos encontrar com ele em momento anterior, mas hoje aqui a gente vai fazer essa discussão dessa perspectiva da teoria dos sistemas. A proposta do tema, então, como eu já sinalizei no início, é a teoria dos sistemas, olhando a questão do direito, da sociologia, da literatura e da engenharia. Vamos estruturar, então, como eu já falei. Então, a primeira fala vai ser a do professor Paulo, a quem passa a palavra, e agradeço imensamente a disponibilidade dele de estar nessa tarde de hoje conosco. Tá, de cumprimentar os professores, vocês, todos, é um prazer estar aqui. Quero agradecer muito ao professor Assis a oportunidade de vir, porque eu estava um pouco afastado dos textos de Luhmann, né? E ele mencionou aí que eu trabalhei na Procuradoria, foi na realidade 10 anos, né? Então, 10 anos na administração, 10 anos que a gente tem que emburrecer um pouco, né? Porque você fica tão voltado para questões práticas, é o dia inteiro resolvendo problemas dos mais diversos tipos, que não tem como, é inviável chegar em casa, estudar, conseguir fazer. Tanto que, inclusive, a parte acadêmica, eu acabei nesse período também me afastando da pós-graduação, né? Diminuir publicações. Então, espero, quem sabe, agora que eu já vou fazer 4 anos de sair dessa atividade de chefia, que possa ser, quem sabe, um recomeço, né? Dedicar essas questões de pesquisa e discussão, que são também muito prazerosas, né? Eu sou um animal estranho para vocês, né? Da área de engenharia, direito, mas eu acho que o autor que eu escolhi para abordar, ele facilita essa aproximação na medida em que se trata de questões gerais, né? E já começando, né? Quer dizer, eu pretendo apresentar as linhas gerais da teoria dele, depois a compreensão da questão ecológica e como o direito e a literatura podem se relacionar ou não, porque
a delimitação negativa também é importante na ciência, né? O que é que não pode ser feito. Niklas Luhmann é um autor alemão com alta produção, muito linear, né? Muito disciplinado intelectualmente. Para vocês terem ideia, em 67 ele se apresenta como professor na Universidade de Bielefeld e apresenta o projeto dele, elaborar uma teoria geral sobre a sociedade. Tempo de duração, 30 anos. Custo, zero. E em 97 ele publicou a sua última grande obra, que é a síntese, que é a Sociedade da Sociedade, e morre no ano seguinte. Parece que ele tinha até programado, né? Agora pronto, cumpri com o meu projeto, agora só resta morrer, né? É um autor que me agrada muito por algumas qualidades. Primeiro, ele tem uma universalidade de leitura muito grande. Ele não é alguém que só seja um idiota especializado, não é? Como eles dizem em alemão, um Fachidiot, né? É alguém que tem leituras no direito, na administração, na história antiga, é um erudito do latim, do grego. E, sobretudo, outra qualidade que eu acho fundamental também para um cientista, ele tem bom humor, não? Ou seja, ele é capaz de não se levar a sério demais para permitir exatamente que se possa pensar outras ideias, né? Eu pensei, estava até falando isso hoje, né, que eu tinha vontade de escrever um artigo sobre o humor em Luhmann, né, porque é uma forma também didática de apresentar as coisas, né? Os alunos nunca esquecem um exemplo desse tipo de sala de aula, né? Então, a questão ecológica é a grande questão do nosso tempo. Ela própria vai se transformando à medida que vai se legitimando como tema, mas do ponto de vista da teoria dos sistemas, pode-se dizer que é um tema redundante. Por quê? Porque a teoria dos sistemas parte da ideia de que um sistema é exatamente um conjunto de produção de sentido e reprodução de sentido que se constitui sob determinadas condições. Quando nós estamos falando de ecologia, nós estamos falando do modo como relações, nós diríamos tradicionalmente, materiais, né? Relações de fatores naturais, de trabalho, né? De elementos da natureza, como tudo isso se conjuga com o nosso modo de perceber, que é o social, né? Do ponto de vista da nossa percepção do mundo, não existe nada mais amplo que a sociedade. Tudo que existe na sociedade, até os astros do céu, né? Aquele exemplo clássico, se alguém sai para morar nas cavernas, leva a sociedade consigo, não tem como deixar de interagir. Então, nosso olhar é um olhar filtrado pelo social. E esse social, ele se constitui de diversas formas ao redor do tempo. Uma coisa era lidar com a natureza quando nós tínhamos um estilo de vida que reproduzia facilmente ofícios, modos de cuidar da terra, modos de se referir aos deuses, né? Se a gente pensar em comunidades simples, aí parece que está tudo integrado, direito, religião, natureza, tudo é uma coisa só. Na medida em que essa forma de vida se sofistica e passa a ser cada vez mais tecnológica, isso não foi de uma hora para outra, né? A gente pode dizer que esse relógio aí se acelerou a partir do século XVIII europeu, né? Digo europeu porque é muita arrogância de imaginar que existe a Europa, é um certo eurocentrismo na nossa modo de contar as coisas. A China há milhares de anos já estava lá, né? Mas é um problema que se globaliza porque a Europa vai, então, se expandir para outras regiões. Colonialismo, né? Dominação de mercados. Então, no século XVIII surge a modificação mais intensamente, porque na Idade Média já tinha havido uma pequena revolução industrial, né? De técnicas de agricultura que modificou substancialmente a forma de vida, né? A própria agricultura já é uma grande revolução tecnológica, porque retira a humanidade daquele ciclo de fome permanente, incerteza, né? E nos torna possibilita, portanto, uma estabilidade no local e todas as consequências, né? Sociabilidade, hierarquias que vão surgindo, né? Hierarquia dos deuses também, que é a projeção da própria hierarquia na sociedade. Mas no século XVII, isso é uma explosão tremenda, né? A máquina passa a ser a referência de tempo. Isso aqui. Vocês não usam mais, que eu sou dinossauro, né? Ainda uso um relógio aqui, né? Mas o fato de dependermos de máquinas, de nosso tempo, o fato da internet
por exemplo, ser hoje uma questão de sobrevivência da espécie humana, né? Se a internet, aliás, não é se é, quando a internet falhar, como os sinais de trânsito de hoje, né? Uma questão só de tempo, a questão a probabilidade vai causar um prejuízo econômico muito grande, né? De transporte de alimentos, combustíveis, praticamente tudo que nós fazemos hoje está atrelado a essa tecnologia, né? Tecnologia é um filho menor da ciência, né? É uma aplicação prática da ciência. Então, surge um tipo de sociedade muito mais complexa. Uma das maiores dificuldades que o senso comum tem de entender é que a sociedade não é feita de pessoas, né? Isso é difícil, tem quase que uma trava cognitiva para compreender essa questão. Porque se nós dizemos pessoas, por que a sociedade não é feita de pessoas? Porque alguém já viu o Estado brasileiro, já viu, passando pela rua? Ele existe, mas ele é uma instituição muito sofisticada, o Estado é extremamente elaborado, e ele se deixa visualizar por símbolos, né, pela farda de um guarda, pela movimentação do governo, da administração pública, mas o Estado mesmo nós não temos acesso direto. E ele existe. Experimente não pagar o imposto para você ver, né? Me recusa a pagar a taxa de lixo. Muito bem, um dia vai chegar uma intimação na sua casa para você pagar judicialmente, né? E vai pagar aquela taxa corrigido, né? Digo isso, mas não sou a favor da taxa de lixo, não. Também sobre os que estão revoltados com ela. Significa, portanto, que esse mistério que Durkheim, né, como autor praticamente fundo da sociologia, coloca de forma clara, né? É um dualismo que a gente vê indivíduos, mas ao mesmo tempo esse mecanismo de agregação que nós fazemos parte é feito mediado por instituições, né, e o direito está aí no meio, né, como esse elemento né, que permite estruturar formas de comunicação baseadas em expectativas muito bem definidas, né? O tipo de expectativa que o direito reforça é diferente de uma expectativa puramente moral ou religiosa. Eu posso esperar que alguém tenha boas intenções, seja honesto, mas eu não posso exigir. No direito é diferente, né? Nós aprendemos a esperar porque existem equivalentes para sustentar aquela expectativa. Não é o fato de alguém matar outro que homicídio vai ser normal, né? Vai continuar a provocar uma reação, porque se esperar e que a sociedade continue, né, não achando isso como normal. Significa, em outros termos, que existem formas de não individuais de regular, formas, como eu disse, institucionais, que vão além desse nível elementar, como os americanos dizem, face to face, né? A relação indivíduo a indivíduo, da relação de grupo a grupo, né? E olha que já tem um salto. Qualquer um de nós sabe aqui que uma coisa é ver uma pessoa individualmente, outra coisa é ver em grupo. O comportamento muda, né? Às vezes totalmente, né? Vira outra pessoa, você nem reconhece. Então, do ponto de vista das organizações, né, das formas muito mais complexas, Marx até tem uma frase, dentre outras, dizendo, os gênios são grandes fazedores de frases, né? Que ele diz lá, acho que é no manifesto, o que é que seriam os deuses gregos comparados com esse grupo, né, de Smith and Sons, alguma coisa assim, um grupo de grandes siderurgias, quer dizer, aquele epopeia da tecnologia industrial, né, de trabalhos que nem só os faraós chegaram perto, né, aliás, os faraós não, os escravos dos faraós chegaram próximo de fazer, né? Então, parece, não é evidente, né? Mas depois da gente perceber e burlar um pouco esses nossos sentidos, as aparências, que existem formas de organização que são muito mais sofisticadas, que vão além dessa mera expectativa. A tese aqui é de que a questão ecológica é tão complexa que as formas tradicionais, e aí eu estou colocando recursos rios embutidos na grande questão da ecologia, né? Que ela é tão complexa que ela não atende mais, não pode ser mais encarada pelas formas tradicionais que nós tínhamos, né? Seja, por exemplo, de apelar para regulação divina, né? Até no direito, no passado, foi assim. Quem gosta de assistir
filmes, né, vê que no cinema americano tem muita coisa de jurar sobre a Bíblia, o presidente norte-americano fala em nome de Deus, são resquícios de um sistema, né, em que direito e religião estavam muito conectados ainda. Hoje são mais apelos morais, apelos de empatia, né? Então, as soluções, na visão de Luhmann, essas visões, essas proposições, mesmo teóricas, que apelam para um consenso geral, para uma boa vontade, para um princípio do contrato, como tem, inclusive, vários estudiosos do direito, Dworkin, né, como se pudesse chegar a um ponto zero do entendimento sobre a organização social, eles não dão conta mais do tipo atual de sociedade. Ao mesmo tempo que é frustrante verificar isso, que nós estamos à procura ainda de compreender que mecanismo nós podemos lidar com essa realidade, nós temos a consciência de que o fato da sociedade ter se tornado uma sociedade mais complexa, para usar a terminologia de Luhmann, baseada na diferenciação funcional, ou seja, se constituem formas de distinção, de valoração, de programação de condutas que se tornam sistemas, com a lógica interna própria, né? E faz parte da noção de sistema que ele se relacione com elementos externos segundo a sua própria lógica. É fácil de ver isso, por exemplo, se a gente lembrar da própria estrutura psíquica de cada um de nós. Não, eu não entendo muito de Freud, não, só sei repetir o que os especialistas dizem, né? Então, dizem que o ser humano passa por uma espécie de golpes no seu próprio ego, no seu próprio narcisismo, né? O primeiro momento é descobrir que a mãe não é igual ao próprio bebê. O bebê descobre que eles são mãe e ele próprio são entidades separadas. Durante 9 meses convivendo, né? Aquele sentimento de fusão perfeita, ele percebe que ele é um ser próprio, que tem fome, né? Que dizem até que a experiência de fome é uma experiência de sensação de destruição absoluta, né? Depois, o grande choque narcisístico de descobrir o outro na sociedade, né? Ir para a escola e perceber que não só sou eu que sou bonitinho e lindinho, a filho da outra também é lindinho, bonitinho, queridinho, né? Isso nos choca muito, e outras fases aí em que nós temos que negociar permanentemente, né, com esses outros egos. Então, toda essa nossa avaliação é feita a partir da nossa perspectiva interna, do nosso sistema psíquico interno. Tendemos a interpretar tudo que nos contraria como agressivo, né? E a própria maturidade emocional e de adulto que se espera que a gente desenvolva é exatamente esse de aprender a lidar com contrariedades. De certa forma, é o sistema democrático que exige isso também, né? Quer dizer, a democracia é um regime que você tem que conviver, eu costumo dizer, você vive com desagrado constantemente, você toda hora sofre desagrado, porque nós temos que aceitar regras que outros estabeleceram antes de nós, por processos que nós não decidimos necessariamente, às vezes até outras gerações, que é o problema dos Founding Fathers, né, da Constituição norte-americana, homens e mulheres de 200 anos atrás, regem a nossa vida de hoje, até que ponto isso é legítimo, né? Então, o sistema se baseia única e exclusivamente mas isso vai gerar uma riqueza enorme de possibilidades, nessa diferença entre o que está fora. Então, tem uma filosofia pressuposta aí, que rompe com a filosofia tradicional, aristotélica, né? Qual era a filosofia tradicional? As coisas no mundo formam grupos, né? Gattungen, né, em alemão, quer dizer, agrupamentos, assim como a sociedade. E tudo pode ser conhecido porque faz parte de um universo que está extremamente organizado. Ora, a ciência moderna rompe com isso, né? O universo pode até estar organizado, mas é um caos organizado, é uma organização em processo de caos, não sei como é que a gente coloca isso, né? Ele é finito, delimitado, porém infinito, né? Então, o que os sistemas fazem, portanto, é reagir a provocações, irritações, a perturbações de fora, segundo sua própria lógica interna. Por isso que eu dei o exemplo da psique, né, que fica mais fácil, né? Precisa um processo de maturação muito grande até a gente perceber que nem tudo que fazem contra a gente é perseguição pessoal, né?
Eu estava até brincando na minha experiência de concursos públicos lá na universidade. A gente raramente chega a um resultado de concurso em que o sujeito diz: olha, eu fiquei em segundo lugar porque era isso mesmo, quem tirou o primeiro lugar estava mais bem preparado do que eu, e eu reconheço que eu mereço só, realmente o segundo lugar foi merecido. Eu já ouvi alguém dizer isso? Né? Eu não me recordo. Né? Sempre tem algum... Isso quando não vai para teses conspiratórias, né? Injustiça, estava concurso marcado, etc. Não estou dizendo que não possa existir isso, mas se vai com muita facilidade para esse tipo, porque é uma reação, pode-se dizer, narcísica, né? Muito elementar. Então, significa isso que alguns sistemas funcionais simplificam, porque nós nunca vamos dar conta de todos os elementos da realidade. A realidade é e todo cientista sabe disso, né? A ciência não é nenhuma forma de fazer a pessoa mais feliz, necessariamente, escolher o melhor sabor de sorvete, saber com quem vai casar, definir os objetivos de uma viagem, né? Porque a ciência, o modo de proceder da ciência está muito baseado no domínio do que não se sabe. Tanto quanto o conhecimento, o não conhecimento é fundamental. E os sistemas fazem isso internamente. Quer dizer, quando eu trago um problema para um economista, ele vai lidar com a lógica dual daquilo, se aquilo pode ser transformado em tradução de riqueza ou não, né? Se eu trago um problema para a política, isso vai redundar em uma discussão de quem tem força, quem tem condições de promover uma decisão ou não, ou como se adaptar ao fato de não ter essa força ainda, se organiza as forças para haver uma contraposição ao poder vigente lá na frente, né? E no direito, como é que funciona? O direito tem um receituário, um código binário muito simples. O que é direito e o que não é. É claro que isso não basta para lidar com o direito, né? Além dos chamados códigos, os sistemas têm a chamada programação, que é como dirigir a efetivação de certos objetivos, certos valores. Então, por exemplo, se eu quero proteger a crença religiosa, eu tenho que estabelecer limites jurídicos para proteger. Eu não posso transformar o direito numa promoção de atividade religiosa. Com isso, eu não estou mais fazendo a função jurídica de proteger a religião, né? Por isso que eu discordo daqueles que acham que, se determinada comunidade religiosa reivindica prova de concurso público no ar, vamos atender porque é proteção à crença. Não é proteção à crença. A proteção à crença é se ele está tendo problema para ir para o culto, se alguém está debochando do fato dele ser daquela igreja, né? Porque, em princípio, né, os costumes, os usos são infinitos, são de difícil administração, né? Nós tivemos aqui uma época em que a prefeitura foi obrigada a adotar uma lei, acatar uma lei de que cada escola teria uma Bíblia. Do ponto de vista jurídico, isso é inconstitucional. Por quê? Porque promove uma religião sobre as demais. Poderia até haver a lei que dissesse isso, mas teria que obrigar as escolas a ter um exemplo do Alcorão, um exemplo de textos de religião africana, de religião hindu, de religião... Todos os tipos, porque só a cristã, né? E isso sem falar de que existem igrejas cristãs com mais variadas versões de Bíblia, um expurga um texto, outro não expurga, tem a verdadeira tradução, não, essa aqui é a verdadeira, e assim por diante, né? Então, inclusive, tem uma coisa muito curiosa, para quem achar que o sistema é uma espécie de positivismo que nega a vida, né? Porque já houve gente que simplesmente, para não ter o trabalho de ler Luhmann, disse, não, é uma teoria que nega a vida, né? Positivista, etc. Está claro que esse esquema, está claro não, tem que ser explicado, né? Que esse esquema binário e essa programação interna não são suficientes para realizar os próprios objetivos, né? Se você entregar, por isso que o direito é uma coisa tão importante que não pode ficar entregue só aos juristas. Por isso que o judiciário é tão importante que não pode ser só os juízes que dão opinião sobre o judiciário, né? Porque embora, e aí é que está um truque simbólico, né? Os juízes se reúnem num aparato organizacional chamado justiça. Qual o problema desse aparato? Ele tem o mesmo nome do conteúdo que se quer realizar. Por isso que na literatura isso é um show, né? Os escritores fazem uma festa com isso aí. Pink Floyd, né? Naquela famosa cena que foi censurada no regime militar, né?
que um juiz tem uma forma de uma coruja, que levanta a saia, mostra as partes, etc. A gente acho que é da mesma geração, talvez eu seja um pouco mais velho, né? Mas logo que o Pink Floyd teve disponível no cinema, corri para ver, que eu queria, e achei fantástico, realmente, né? Gostei muito de ver aquela crítica acerba daquela forma, porque contém uma verdade, não contém toda a verdade. Então, eu costumo dizer para os alunos na Faculdade de Direito, ficam um pouco chocados, dizer, olha, a justiça é um subproduto do direito. Eles ficam olhando, o que é que eu estou fazendo aqui na Faculdade de Direito? Né? A justiça é um acaso, é um acidente. Né? Então, o direito não tem como vocação, ele pode ter, mas a principal vocação do direito é decidir juridicamente. Isso é que o senso comum tem dificuldade de entender, né? Nesses processos de inflacionamento moral, em que você quer punir quem você não gosta, quer punir aquela pessoa que você tem certeza que é corrupto, tem que matar esse sujeito, tem que não sei o quê. Isso não é mais direito, né? E é fácil entender por quê, porque esse processo não só é válido para os outros, né? Qualquer um que prega isso certamente ficaria indignado, né? Aliás, eu estou evitando usar até essa palavra, porque ela ficou tão deslocada, né? Indignado hoje se tornou uma espécie de tarja de legitimação. Se eu estou indignado, o que eu estou falando está válido. E o fato é que nós temos muitos idiotas indignados, né? Muitos ignorantes indignados, que acham que podem falar o que falam porque estão indignados, né? Então, é uma forma curiosa aí de tomar de empréstimo, né, certos rótulos. Então, não sei se vocês perceberam, eu falei em determinado momento que a ecologia é uma questão central. Por quê? Porque, assim como tudo é sociedade, para os sistemas tudo é ecológico, tudo que está fora é meio ambiente. A palavra, então, tem esse problema também, assim como o direito tem esse problema de dupla significação, né? Então, além de evoluir ao longo do tempo, né? Se você for atrás da ecologia, no começo ela significava a administração da casa, né? Oikos, é o que é doméstico. Não faz mais sentido para nós compreendermos o que é doméstico, porque se eu queimar um pneu no quintal da minha casa, dizendo que é meu pneu e é meu quintal e eu faço o que eu quiser, porque é minha propriedade, é evidente, não precisa ninguém ter passado 4 anos na faculdade de Direito para saber, intuir que isso não pode ser assim, porque o ar é comum, nós vamos respirar isso, né? Então, a primeira constatação que eu acho que serve para o debate é essa: nós não temos um modelo, não temos ferramentas cognitivas suficientes para entender esse problema. Nós podemos delimitar certas questões estratégicas. Por exemplo, o professor Assis passou a ideia dos recursos humanos ainda nesse patamar de lidar com questões tão diferentes, né? de questões de impacto, de tecnologia, questões de aprendizado em relação às soluções anteriores, que não há como se dizer, por exemplo, que existe um manual para lidar com os recursos hídricos, não? De tal forma a questão é variada. Então, isso é uma característica da questão ecológica, né? Porque ela impacta não só no direito, mas na economia, na política, e há esse processo, né, de deslocamento, né, de pressões e de responsabilidades. Quando os políticos se sentem muito pressionados para resolver questões ecológicas, eles vão jogar para os juristas. Não, o problema é que o Congresso tem uma lei aí, não foi aprovada. Como se lei, por si só, resolvesse alguma coisa. O Brasil está... Eu acho que se fizesse uma pesquisa de opinião, 90% da população vai dizer que o problema da violência é falta de lei rigorosa. Qualquer motorista de táxi lhe dá uma aula de direito penal, né? Assim, uma viagem de 10 minutos, e diz para você que o problema é porque as leis são muito brandas no Brasil, né? Você chamar um policial, ele vai dizer que não pode vir, não vai justificar que não pode fazer muita coisa, porque a lei é muito... Porque os direitos humanos, né? É o único país que eu vi isso, você dizer que não pode trabalhar como policial porque os direitos humanos não deixam. É fantástico, isso é dito com a impostação, como se tivesse uma coisa profunda, né? Sentido profundo. Uma besteira da melhor qualidade, porque é fato que o crime está sempre à frente da lei e, portanto, por definição, quem for policial, quem for culpado do crime, vai estar permanentemente tendo de se preparar, estudar. Então, a resposta é você que está pouco preparado, né?
Você tem que se preparar para combater melhor. Estude, faça cursos, treine, né? Leia, porque lei não é desculpa para... Né? Direitos não são desculpa, né? Para não atuar. Então, há coisas, evidentemente, que o direito está sendo obrigado a reagir na questão ecológica. Mudar de conceitos como prevenção, a partir da ideia de que existe compartilhamento coletivo de resolução de problemas, a questão da responsabilidade já ser pressuposta e não precisar, como no direito do consumidor, por exemplo, que você primeiro prove para depois obter a proteção jurídica. Não se parte da ideia no direito do consumidor, por exemplo, que a empresa, só por ser empresa, dispõe de mais recursos, mais poder frente ao consumidor, portanto, ela que vai, a inversão da prova, ela vai ter que provar por que ela não é responsável e por que não deve indenizar, né? Mas as coisas, mesmo assim, continuam complexas, porque não existe uma receita de administração dos riscos ecológicos. Algumas situações pode ser muito evidente, mas outras, por exemplo, a compensação de danos. Compensação para quem? Alguém vai sofrer com os danos. Eu me lembro da discussão nos anos 70, na época do regime militar, na crise do petróleo, então veio a ideia de vamos taxar o supérfluo. Todo mundo concordou, né? É como a questão do bom senso. Todo mundo tem bom senso. Os outros é que não têm, né? Então o supérfluo era sempre o que o outro consome. Mesma questão do dano. Nós estamos dispostos a pagar mais impostos, nós estamos dispostos a reduzir a nossa circulação para o outro, perfeitamente, né? Que alguém more perto de uma usina atômica e a terra seja mais barata para ele, mas não para mim, né? Ou então, se nós resolvemos simplesmente atribuindo culpa e taxações, vai dar reflexo econômico. Nós sabemos que nós, como consumidores, pagamos todos os preços embutidos que a empresa faz. Nada ali é gratuito, né? E ela vai repassar os custos, necessariamente. Então, a questão ecológica é um desafio singular nesse aspecto que convida a essas diversas colaborações, né, dos sistemas. A literatura entra aí talvez como um processo de complicação do que de simplificação, na medida em que dificilmente você pode esperar de qualquer atividade científica e também, né, da literatura, uma previsão sobre o mundo futuro. A função da ciência não é, e principalmente a parte do que envolve o comportamento humano, não é fazer profecias, não? Mas, embora muitos autores da literatura, de alguma forma, tenham dado ideias interessantes, diagnósticos, né? Se cita muito, por exemplo, a visão sociológica, jurídica de Balzac, de Kafka, né? de detectar e em cima, né, de certas irracionalidades. Balzac faz uma crítica da lei de falências francesa que muitos juristas não foram capazes de fazer. Dizer, olha, essa lei do jeito que está aí é um excelente negócio. Você entra com a falência, o processo durando anos e anos, depois você sai mais rico do que entrou e seus credores mais pobres, né? Dickens tem um livro famoso também, baseado num processo que dura anos, décadas, né? E vários herdeiros esperando que aquele processo termine. Eu esqueci como é que é o nome da obra. Tem até uma série inglesa baseada nele, né? E no final, quando vai se fechar tudo, né, encerrar, o juiz dá a sentença, não existe mais nada. Porque toda a fortuna, toda jacente, né, todos os bens foram consumidos em pagamentos de honorários, custos judiciais, o sistema se alimentando a si mesmo, né? De forma parasitária, né? É o mesmo caso de Kafka também, mostrando a estupidez de um sistema que é incapaz de revisar. Não, é um inferno burocrático perfeito, em que o indivíduo, né, o Joseph K., no processo, tem sua vida transformada, né? E o que nos angustia ainda mais é porque ele também faz parte desse processo. Ele não quer saber de que é que está sendo acusado. Ele confia que de alguma forma vai se resolver, ou se entrega autodestrutivamente, né? E no final é morto, né? Na madrugada é levado pelas ruas e morto em algum lugar, num terreno baldio, né? Como ele próprio disse, como um cão. Morrer agora sim, como um cão, né? Então, na Faculdade de Direito, é um autor que a gente não deixa passar em vão, que é o Kafka, né?
inclusive, que tinha formação jurídica também. Então, a literatura, ela inflaciona esse processo nesse sentido, porque, sendo necessariamente ligada a textos escritos, né, o que ela vai ter em comum com a ciência, né, as publicações, o que ela faz é recodificar os elementos da realidade no mundo próprio. Então, você poderia dizer, se já é complicado entender o mundo real, entender a realidade de um mundo não real é mais complicado ainda. Só que nossa mente funciona também por elementos de intuição, analogia, né? E imaginação. Então, nesse sentido, imaginar outras possibilidades do mundo ou exacerbar, como nas distopias, né? As distopias são um espelho negativo. Se a gente pensar aí nas várias formas como a administração das águas na literatura acontece, né? Eu estava tentando, tivesse mais tempo, eu tentava fazer uma tipologia, né? Mas eu lembrava, por exemplo, que o livro dos livros, a Bíblia, já aparece o Espírito de Deus sobre as águas, né? Você veja aí como as águas desempenham um papel de criação do mundo, né? De delimitação. As águas aí estão junto com o céu, né? Não é céu e inferno ainda, é céu e água, né? E depois, quando Deus termina todas as suas obras, aí ele se retira, né? E está criado o bem e o mal, o céu e o inferno, e o homem então vai fazer a sua caminhada, tá? Para tentar se tornar humano, né? Que é a forma interessante de ler essa história, né? Eu acho que é o padre Teilhard de Chardin que dizia que o homem está em busca do paraíso, né? Ele não perdeu, ele está em busca, que a história da perda do paraíso é uma metáfora ao contrário, né? E ao longo da nossa forma de construir essa relação com a água, ela vai também sofrendo os impactos, né? Essa mesma sociedade tecnológica aparece querendo submeter a água ao seu controle, na Europa, na Alemanha, é um país, por exemplo, que é cheio disso, né, de cursos de água que foram transformados pela engenharia em linha reta. Hoje nós sabemos que isso é uma grande estupidez. As curvas naturais têm uma função de contenção de detritos, como é que a gente chama disso? Insumos, aquilo vai gerar fatalmente, né, inundações, vai gerar necessidade de novas intervenções. Por sinal, as florestas na Alemanha também já não são mais completamente naturais. Sem a intervenção humana, ela não sobrevive. Você tem a profissão lá de engenheiros florestais, de pessoas que percorrem regularmente. Elas são muito homogêneas, né? Muito parecidas. Do nosso ponto de vista, quem tem a riqueza de uma floresta, a Mata Atlântica, por exemplo, né? Elas são muito, muito limitadas na sua variabilidade. E precisam constantemente que se vá lá, corte uma árvore, abra uma clareira, né? Precisam ser administradas. Isso diz um pouco da relação que nós nos encontramos com os recursos naturais. Mas essa tipologia que eu não fiz fica com uma ideia para o futuro. Seria interessante pegar as obras literárias de mais impacto e ver como essa relação com a água aparece, né? Tem o cinema não é bem literatura, né? Mas nós temos aí algumas distopias como Waterworld, né? do Kevin, não é o nome daquele ator? Kevin, canadense, né? Aquele rapaz, Kevin Costner. Nós temos uma distopia brasileira que marcou muito os anos 80, do Inácio Loyola Brandão, que é Não Verás País Nenhum, foi muito lembrado aí nesses anos recentes de depressão coletiva, né? A falta de perspectiva, a falta de senso de coletividade, um povo que após destruir os seus recursos naturais, passava o dia debaixo de marquises para fugir do sol, né? É a distopia que tem, né, do Não Verás País Nenhum, né? E eu fico muito feliz de ver que há muito em comum dessas pesquisas sobre recursos hídricos com a teoria dos sistemas, nesse sentido de buscar esses instrumentos por vários caminhos, né? Na experiência prática, na experiência de concepção sobre os métodos de pesquisa e aplicação, e na própria forma como essa administração se relaciona com o imaginário social, né? com esses outros sistemas sociais.
porque como disse, uma questão complexa que vai nos desafiar aí, né? Precisa dramatizar mais do que a própria realidade já nos demonstra, né? Que a atuação humana, além do elemento de desequilíbrio e destruição, se torna fundamental também para reconstrução de ambientes e as nossas próprias possibilidades de sobrevivência, né? O antropoceno está aí, né? Com todas as suas consequências. Então é isso, a ideia era, não sei quanto tempo eu falei, mas a ideia era só estimular as ideias, muita coisa solta que fica aí para eventual debate. Né? Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Paulo. Agradecer a fala do professor Paulo e já passar de pronto aqui, no final eu faço meus comentários aqui, passar de pronto aqui a palavra para o professor Leonardo, a quem agradeço aí também imensamente aqui por vir aqui na disciplina novamente, né, que é a segunda vez que o professor Leonardo vem durante esse semestre. Muito obrigado, Leonardo. Eu que agradeço a CIS por estar aqui com vocês, escutar o Paulo e novamente com vocês nessa troca de ideias, né? É muito estimulante, é prazeroso e tenho aprendido muito com os diálogos que tenho tido com a CIS nos últimos anos, e foram os diálogos com a CIS que me levaram tardiamente à Luhmann, porque eu vinha estudando outros autores na minha vida e não tinha ainda me dado conta da importância, da relevância do Luhmann, quando, a partir de 2018, conversando com a Cida, me veio essa luz, né? Eu tenho que, então, colocar o Luhmann dentro da conversa com a Cida. Aí foi o desafio, e aí eu comecei, então, a tentar elaborar essa conversa entre ciências, que é algo que o próprio Luhmann muito gostava de fazer, e aí, esse é o ponto de partida que eu vou adotar, incluindo uma reflexão sobre a observação científica, né? Para começar, nós temos aí essa divisão de ciências da natureza e ciências sociais, que se efetivou na segunda metade do século XIX. Né? Na segunda metade do século XIX tem essa efetivação de uma divisão entre ciências da natureza e ciências sociais, e o que está conectado com o problema da relação entre fato e valor, separação entre fato e valor, e também conectado com a ideia de que existem objetos dependentes da sociedade e objetos independentes da sociedade. Seria outra maneira de problematizar essa divisão. Então, essa seria a problematização inicial. A ciência é um subsistema da sociedade. Na sociedade moderna, né? A sociedade moderna, o esquema primário da diferenciação é funcional, mas os outros esquemas de diferenciação não desaparecem. Existe uma simultaneidade dos outros esquemas de diferenciação social. Ocorre que a diferenciação funcional, ela se torna o esquema primário. Mas ainda há uma diferenciação segmentar, uma diferenciação centro-periferia, uma diferenciação estratificada, né? Além da diferenciação funcional. Mas isso não é sem problema. Isso gera tensões e gera conflitos e gera uma série de problemas que precisam ser
discutidos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a sociedade moderna, na sua diferenciação funcional, ou seja, tem os seus subsistemas, né? Subsistema econômico, político, jurídico, educacional, científico e assim por diante. O problema principal passa a ser como lidar com a questão da desigualdade. O problema da desigualdade e com o problema da inclusão do outro. Né? A desigualdade e a inclusão do outro são desafios muito prementes para a sociedade moderna e comumente é um ponto em que Luma foi criticado e respondeu às críticas, e se esforçou para lidar com as críticas que lhe foram feitas sobre não ter pensado muito bem a questão da desigualdade nem da inclusão. E aí, ao ser provocado, acabou escrevendo textos maravilhosos sobre esses dois temas, né? Principalmente no último livro, que o Paulo já citou, Sociedade da Sociedade. A ciência, ela então se auto-observa, né? Já que ela é um subsistema da sociedade, então existe aí uma auto-observação, portanto, os próprios critérios de autorreferencialidade e heterorreferencialidade da ciência são decisivos para o modo de observar a ciência. No caso da sociologia, a sociologia se auto-observa observando a sociedade e descrevendo-a, né? Observando e descrevendo a sociedade, interpretando, portanto, do ponto de vista de uma observação interna. Então, essa é a primeira grande contribuição do Luma. O Luma vai questionar, né? É uma crítica, inclusive, que ele dirige ao Habermas e à teoria crítica em geral, de que a teoria crítica tem uma tendência a ainda supor um lugar que seria de uma observação externa da sociedade, tão distanciada ao ponto de ser externa, né? O que levaria a um problema muito sério, que é o problema de uma teoria que é sempre uma interpretação, né? Uma teoria científica é sempre uma interpretação. Uma teoria científica que é uma interpretação que não se incluiria, né, na sua interpretação. Que o Luma vai falar que é a questão autológica, né? De que a interpretação ela precisa dar conta de si própria. Ela precisa dar conta de sua própria inclusão no que está sendo observado, porque envolve essa auto-observação, né? É uma auto-observação. Só que aí o próprio Assis, conversando comigo, disse assim, mas Leonardo, vai levar ao relativismo, né? Isso leva a um relativismo muito acentuado, né? Como enfrentar isso, de lidar com esse relativismo, né? E de fato nós estamos aí tendo um problema que o próprio Luma levantou e questionou, que é: será que esse processo de funcionalização é um processo inevitável? É um processo inevitável? O próprio Luma responde que não. Ele próprio responde, não é inevitável, porque todo processo social é contingente.
Todo sistema social é contingente. Se é contingente, contudo, né? Logo depois de dizer assim, não é inevitável, mas a que custo, né? Seria uma destruição da sociedade funcional, ou seja, por exemplo, por meio de uma revolução, destruísse a sociedade moderna como sociedade funcional. Quais seriam os efeitos disso? Imaginar, né? Não tem nem como, é uma questão imaginativa, assim. Quais seriam os efeitos dessa desestruturação da sociedade funcional? Esse é o primeiro problema. O segundo problema é se há uma tendência à fragmentação, e por ter constatado isso, o Luhmann ter constatado sociologicamente essa fragmentação da modernidade tardia, muitos autores acabaram o acusando de ser pós-moderno, né? O Luhmann está sendo pós-moderno, está aderindo à pós-modernidade, né? E o Luhmann, não se trata disso. Eu estou aqui constatando que existe um forte processo de fragmentação. O que é que isso significa? É outra ideia que o Assis também vinha já desenvolvendo, que é aquela ideia do policêntrico, né, Assis, que você gosta muito, do conceito do policêntrico, que está no Luhmann também usa essa noção de que não é possível na sociedade moderna você esperar que um subsistema, né, seja capaz de ter controle sobre o todo. Que essa ideia, que é uma ideia que é muito importante para o marxismo, né? O marxismo elabora muito essa perspectiva da possibilidade de um subsistema controlar o todo. Seja um subsistema econômico, que o marxismo chama de capitalismo, né? Determinando o todo e controlando esse todo, seja o Estado intervindo para poder resolver os problemas, o Estado intervir para resolver os problemas do todo. E o Luhmann tem várias observações críticas a essas duas ideias, o que vai levar a uma suspeita de conservadorismo, né? Então você está sendo um pós-moderno, conservador, não está mais pensando na possibilidade de transformação. E o Luhmann diz não se trata disso, se trata de que há uma pluralidade que é uma característica do funcionamento da sociedade moderna, e essa pluralidade ela é altamente complexa, porque ela envolve relações intersistêmicas, por exemplo, entre economia, política, direito, educação, cultura, né, que são relações intersistêmicas, mas nessas relações intersistêmicas, cada subsistema opera do ponto de vista cognitivo e procedural com os seus próprios critérios. Então, quando um problema é formulado pelo sistema econômico e é dirigido ao sistema jurídico, o sistema jurídico não vai aceitar o problema formulado tal qual o subsistema econômico o fez, né? Vai dizer, não, aqui não é o lugar, aqui com a gente não é a questão de ter ou não ter dinheiro, é outra questão. É a questão de ser legal ou ilegal, e, portanto, gera uma série de conflitualidades intersistêmicas entre economia, direito, política, etc.
As organizações que o Paulo falou, elas, para o Luhmann, elas têm um papel muito importante porque elas negociam esses conflitos. As organizações, elas pertencem, portanto, no mínimo a 2 subsistemas, né? Uma organização, a universidade, né? A universidade, ela não pertence apenas ao subsistema universitário, ela também pertence ao subsistema científico, ao subsistema econômico, ou seja, ela negocia, né, vários pertencimentos. E se as organizações estão fazendo essa negociação, podemos então afirmar que existe uma agência, né, uma agência sistêmica, além da agência humana que é entendida no contexto da intersubjetividade, das interações. O Luhmann não gosta desse conceito de intersubjetividade, ele é forte crítico desse conceito, né? Nos debates dele com Habermas, que seria ainda um conceito que parte da ideia do primado do sujeito e não pensa, portanto, não pensa a fenomenologia como fenomenologia da comunicação. Essa é a questão que Luhmann lança ao Habermas, né? E a outros autores. Não é que vá dispensar o problema do sujeito, não é uma questão de dispensar esse problema como um problema relativo à teoria da ação social, como tinha sido elaborada pelo Parsons, pelo próprio Habermas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as interações precedem a ação individual. Não é a ação individual que é primeira, que é primária, né? que ocupa um lugar de ser a matriz primária da constituição da sociedade, como pensam todas as sociologias que se baseiam numa teoria da ação social, como Parsons, como Bourdieu, Giddens, Habermas. E o Luhmann, então, ele cria uma posição que é inusitada, porque gerou uma perplexidade em todo o mundo sociológico. O Luhmann diz assim: a unidade básica da análise sociológica não é a ação individual, é a interação. Porque a interação, ela envolve justamente os sistemas psíquicos humanos como participantes da interação, como participantes de um processo de comunicação, mas os indivíduos participam da sociedade, mas participam como elementos do ambiente da sociedade. Porque a sociedade propriamente dita seria o conjunto dos processos de comunicação. Só que o processo de comunicação é um processo extremamente improvável, porque é evanescente. Você inicia um processo de comunicação e esse processo se desfaz. Precisa, então, estar sempre reiniciando a comunicação. A comunicação, ela tem que ser reiniciada. São várias comunicações que precisam ser reiniciadas para fazer o funcionamento da sociedade. É algo bastante improvável, né? Você ter algo tão evanescente dando sustentabilidade ao funcionamento
de uma complexidade, sistêmica, que envolve interações, organizações e a própria sociedade abrangente como sistema social abrangente. Então, se existe essa comunicação como problema básico, nessa comunicação que é orientada pelo sentido, né? Portanto, orientada pelo problema do sentido, nessa comunicação a gente tem que lidar com o quê? Tem que lidar, no mínimo, com o sim e com o não. Né? Com a possibilidade de dizer sim, eu estou disposto a participar do processo de comunicação, ou então de dizer não, eu não estou disposto a participar desse processo de comunicação. Só que quando eu digo não, que é condição da própria liberdade humana, né? Dizer não, não quero participar. Quando eu digo não, essa inação, ela faz parte do processo. Ou seja, não é porque você disse não que você se colocou fora. Ao dizer não, você se colocou no processo. Você está inserido com alguém que disse não. Portanto, não existe lugar para falta de sentido. Não existe no sense. Mesmo dizendo não, existe aí uma constituição de sentido nesse dizer não. E sem esse não haveria liberdade, não haveria o quê? Uma negociação em torno do sentido da própria comunicação, que é uma comunicação simbólica, que é a base do funcionamento da sociedade. Então há uma questão, portanto, ética, né? Há uma questão ética aí, nesse campo decisional que merece uma reflexão. Isso nos leva, para finalizar, isso nos leva a quê? Nos leva a pensar que diferentemente do que se pensa, como se se diz que o Luhmann é um autor anti-humanista, né? O anti-humanismo luhmanniano, justamente por negar o primado do sujeito, o primado do sujeito na perspectiva da filosofia moderna. Esse anti-humanismo acaba sendo uma abertura para se acusar o Luhmann de ser um autor que favoreceu uma visão tecnocrática da sociedade, né? Existem alguns críticos que vão por esse viés. E o Luhmann sempre teve que lidar com essas críticas, e ele sempre muito honesto intelectualmente, para ir pensar sobre, em vez de simplesmente, né, evitar a crítica. E cada vez que ele se debruçava sobre essas críticas, ele produzia coisas novas, ideias novas que foram fundamentais. E a ideia que resultou dessa crítica, de ser um autor que favorece uma visão tecnocrática, foi a ideia de que, ao contrário disso, essas condições de modernidade tardia que levam a uma fragmentação, portanto, levam a
a uma governança policêntrica, como o Assir gosta de falar, uma governança policêntrica, ela exige uma educação política orientada para a democracia. Essa é uma conclusão do Luhmann. Teria que haver uma educação política orientada para a democracia. Ou seja, quem não souber lidar com a pluralidade, quem não souber lidar com a heterogeneidade da vida social, com a pluralidade de valores, com a pluralidade de sentidos, de interpretações, né? não conseguirá interagir em um contexto que é de crescente incongruência, né? Uma sociedade que envolve uma crescente incongruência contextual. Ou seja, eu não tenho uma única maneira de dizer, de relatar o que as coisas são. Eu tenho uma pluralidade de maneiras de relatar, de descrever, de explicar. O que me leva ao perspectivismo, mas para evitar o relativismo, no mau sentido do termo, que seria o quê? O relativismo, no mau sentido do termo, é quando você cria a ideia de que existe um objeto e você tem N perspectivas em torno desse mesmo objeto. Mas esse relativismo, ele é frágil porque ele acaba pressupondo que o objeto permanece o mesmo. E um perspectivismo mais arrojado teria que é o que o Luhmann faz, teria que levar em consideração que a perspectiva, ela cria o seu próprio objeto. E ele gera uma pluralidade de objetos a depender da observação, de qual é o sistema observador. Então, o Luhmann vai trabalhar com os sistemas que são da cibernética de segunda ordem, né? São sistemas observadores que observam outros sistemas observadores e que também são capazes de se auto-observarem, também se auto-observam, mas tem um limite. O limite que o Luhmann também reconhece e que ele pega do Wittgenstein, que é... O Wittgenstein já tinha dito que não dá para você agir e interpretar ao mesmo tempo, né? Que você tem que alternar, tem que ter intervalos entre a posição de um agente e de um observador. Todos nós somos agentes e observadores, só que na nossa vida cotidiana somos mais agentes do que observadores. Já o observador científico se distancia e observa o próprio processo de autoobservação que nós realizamos na vida cotidiana, né? Então, tem uma observação que envolve uma observação de uma observação. Uma observação de um observador. Mas quando eu estou observando o outro como observador, eu não estou observando a mim mesmo. Isso gera um tipo de gap, um tipo de problema epistêmico, que seria algo muito comum na modernidade tardia.
Por isso que a gente está sempre em situações de ambiguidade, tendo que se explicar, que se justificar, tendo que dizer, não foi bem isso que eu quis dizer outra coisa, eu me expressei mal, deixa eu reformular. Então a gente está sempre desenvolvendo um campo de comunicação em torno de justificativas para o agir. Isso traz questões muito importantes do ponto de vista político, ético, né? Foi mais isso, assim, essa reflexão, porque eu já tinha participado da outra vez, e da outra vez eu tinha feito uma fala mais discutindo o Luhmann na perspectiva da relação natureza-sociedade. Uhum. Aí hoje eu tentei fazer uma fala mais inspirada no Paulo. Dizer que essa última parte que você falou, a literatura é um antídoto, ela dá a impressão que resolve todos os problemas, né? Ela consegue criar, inclusive, como diz Humberto Eco, verdades absolutas, até mais seguras que a própria realidade. Por exemplo, alguém aqui duvida que Branca de Neve morou na mesma casa que os 7 anões? Tem alguém aqui que ouse duvidar disso? Só se criar uma outra história, né? Você pode inventar uma caricatura da Branca de Neve, uma versão, né, cearense, né, ou fazer qualquer outra coisa, mas você vai partir do básico, da história básica. Então, nesse sentido, a literatura consegue produzir mais verdades do que a própria ciência, né? E ela tem esse efeito, portanto, de reconfigurar as coisas, né? Faz até parte do mote da arte, né? Porque se a arte que vem, a geração mais nova, não criticar, não modificar o que a anterior fez, ela não vai conseguir produzir nada, né? A arte termina inventando também o mundo. E inventando, às vezes, voltando ao ponto de partida, que era tradicional, passa a ser revolucionário, né? Muito bom. Obrigado, Leonardo, também. Eu estou pensando aqui em fazer aqui algumas observações, né? Graças aí ao Leonardo e ao Paulo, que acho que isso é um diálogo. Então eu vou tentar fazer 2 movimentos. O primeiro movimento é um movimento de enxergar a complementariedade e até a aproximação da fala do Paulo com a fala do Leonardo. E o segundo movimento é de tentar, talvez, operacionalizar alguns dos conceitos que foram construídos pelos dois, acho que até quase num jogral, por incrível que pareça, assim, para essa área nossa de recursos hídricos. É meio ousado, mas eu vou tentar fazer isso aqui. Então, o primeiro ponto, eu acho que se a gente quisesse, como é que a gente construiria aqui, alinhavava as falas de vocês e aqui a questão da água. Então, obviamente, a sequência não é a sequência cronológica das falas, né? Então, com esse grau de liberdade, lá vamos nós. O primeiro ponto que eu acho que é importante é quando o Leonardo fala que a sociedade ela é contingente. Todo processo social é contingente, a sociedade é contingente. O que significa isso? A sociedade ser contingente é que ela é histórica. As relações que a gente tem dentro da sociedade, elas não vêm de uma necessidade lógica. Não existe uma necessidade lógica das relações que a gente tem dentro dessa sociedade. Não é uma necessidade lógica as nossas relações. Nossas relações são relações historicamente construídas. Por conta disso, todo evento dentro da sociedade é um evento histórico, é um evento contingente, que depende da sua trajetória e depende da ação dos homens e das pessoas, da agência das pessoas que estão operando sobre essa história. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto extremamente importante. E ele dialoga profundamente com a frase do Paulo, quando o Paulo diz assim, que toda visão que a gente vai ter da realidade é uma visão que vai estar submetida a um filtro da sociedade. Ninguém consegue enxergar
a realidade, os sistemas, ou como é que a sociedade acontece, vou usar o conceito de sistema, como é que a sociedade acontece, qual é a nossa percepção, toda a nossa percepção da realidade é uma percepção que tem um filtro da sociedade. Aí ele sinaliza que até as estrelas que a gente vê, tá certo, não vê, né? Como é que a gente nomeia o mundo, quais são os objetos que a gente escolhe para poder identificar como é que o mundo ocorre, isso tudo é uma construção que faz parte dessa nossa contingência da sociedade. Então, esse talvez seja um primeiro ponto, que é um ponto de partida, de que quando a gente olhar esse mundo, a gente vai escolher a forma como vai olhar o mundo. Então, a gente vai ter que ter uma instrumentação conceitual para poder olhar esse mundo. Tá claro? E essa instrumentação conceitual que a gente vai ver o mundo é uma construção que é feita pela sociedade. Uma das construções de apropriação do mundo é exatamente essa construção que é feita pela teoria dos sistemas sociais. Tem outros? Tem, mas é na forma de a gente poder enxergar o mundo. Certo? Nessa forma que a gente tem de enxergar o mundo, e aí a gente vai ter aí um conceito que é o conceito de sistemas, que é um conceito extremamente importante. E aí eu acho mas para chegar no conceito de sistemas, antes disso eu vou lá no Leonardo, na fase final, na fala final do Leonardo, que ele diz o seguinte, que a gente tem que, essa definição de sistema passa por um conceito de observador, e o Paulo também trabalhou isso logo no primeiro momento dele, quando o Paulo diz o seguinte, que um bebê, ele identificava como ele e a mãe sendo parte do mesmo sistema, né? Quando ele nasce, um dos primeiros traumas e impactos que ele tem é na diferenciação dele. Eu sou um sistema e ela é um outro sistema. Né? Eu sou um sistema e ela faz parte do meu ambiente. Né? Ela agora vai ter algumas entradas que ela vai me dar para o meu sistema. Eu vou processar essas entradas e tomar, inclusive, decisões sobre essas entradas. Então, então o sistema, então, ele até tem a nossa percepção do que é sistema e do que não é sistema. Nesse exemplo que o Paulo traz, é uma percepção que é histórica, e o Paulo já traz a última frase do Leonardo, quando ele diz que esse sistema é construído a partir de um observador. E quem vai definir o que é sistema e o que não é, o que é ambiente, o que faz parte do sistema, dos elementos que a gente vai considerar para poder analisar o mundo, e o que vai ser ambiente, que vai definir esse nosso sistema, vai ser esse observador, que era o bebê, né? Que depois é o bebê ainda na ligação íntima com a mãe, é o bebê nascido e crescido, né? É o bebê que vai se diferenciar com relação ao mundo, né? Que aí o Paulo tentou construir exatamente um processo de evolução, de que esse observador, nas diferentes fases que nós temos, inclusive na vida, nós vamos identificar quais são os elementos essenciais e o que não são esses elementos essenciais a partir dessa nossa... Então, o observador muda. Né? O observador muda, é um observador que é construído socialmente, e esse observador vai escolher quais são esses elementos de realidade que tem. E aí eu acho que tem uma coisa importante para mostrar para vocês, que assim, o que é sistema e o que não é sistema depende do observador. E é por isso que essa ideia do perspectivismo que o Leonardo fala é fundamental. Possivelmente cada um de nós, e até cada um de nós com culturas diferentes, vamos ter uma percepção de mundo, uma percepção de sistemas diferentes. Por exemplo, pensando até no sistema de recursos hídricos, tá certo? A gente faz parte, nós que somos da ciência, aqui, e do mundo que é ocidental, traçado aqui, por exemplo, na análise de sistemas, olhando aqui fundamentalmente ligada ao Harvard Water Project, que a gente já conversou aqui na disciplina. A gente vai olhar para o sistema de recursos hídricos, tem uma caixinha que é demanda, uma caixinha que é oferta, uma ligação que é rio. Então o sistema a gente já se educou a olhar para a realidade e, quando olhar para a realidade, identificar aqueles elementos que para a gente são os elementos que constituem qualquer sistema de recursos hídricos. Né? Isso, inclusive, é um viés, não é uma via, não é uma só perspectiva, é um viés importante, porque se você tiver, por exemplo, às vezes um usuário de água, um camponês, que está lá no pé de irrigação, a forma como ele vai enxergar os elementos que compõem o sistema de recursos hídricos são diferentes do nosso. Por isso, possivelmente, as inferências que ele vai fazer sobre esse sistema de recursos hídricos são inferências diferentes. Então, o ponto que eu estou querendo sinalizar aqui é o seguinte: o sistema, então, depende de um observador. Essa perspectiva do observador é socialmente construída. A gente, inclusive, do setor aqui, por isso que a gente tem que talvez ter vamos voltar aqui.
esse sistema, e aí já vem aqui de novo Paulo e Leonardo, quando eles vão sinalizar o seguinte, que esse sistema, e aí isso aqui é importante aqui, aí tem uma fala do Paulo e outra do Leonardo que são extremamente complementares. Uma delas é quando ele vai dizer o seguinte, quais são a unidade básica da sociedade, Leonardo diz, é o processo de interação, né? E o Paulo, ele dá um exemplo muito concreto com relação a isso, que é exatamente quando ele diz onde é que está o Estado. Então, porque na realidade, as interações que a gente tem, tá certo, vão definir a existência de objetos, que são objetos para além dos indivíduos que tem dentro dessa sociedade, né? São estruturas que surgem dentro dessa sociedade. Essas estruturas, por exemplo, do Estado não está dentro de cada um de nós. O Estado é fruto da inter-relação entre o conjunto desses indivíduos. E ele surge com características e propriedades próprias, independente, inclusive, dos próprios indivíduos. Não é interessante isso? Então, quem vai determinar, definir, inclusive, o comportamento desses indivíduos, não vai ser eu individualmente, ou vocês individualmente, mas vão ser os processos de interação, que são históricos. Esse Estado foi construído por nós, dessa nossa geração, é um processo de construção e de evolução no tempo. Então, surgem estruturas que são definidas a partir das nossas inter-relações e que não pré-existem essas inter-relações, não pré-existem como, digamos assim, nucleadas ou como uma parte de nós enquanto indivíduo. Elas só vão existir na interação social. E aí por isso que o Paulo diz, cadê quem encontrou com o Estado? O Estado, então, ele é fruto de uma síntese mais complexa dessas inter-relações, entendeu? É por isso que o Paulo fala assim, a sociedade, ela não vai ser uma sociedade só dos indivíduos, né? As relações que existem na sociedade é que terminam definindo a sociedade como um todo, né? Obviamente que ela precisa das pessoas, certo? Porque sem as pessoas não existiriam as interações, e sem as interações não existiriam essas estruturas que vão aparecer, mas as estruturas, elas também vão ter uma existência própria, né? Que o Paulo diz que, por exemplo, o Estado vai ter existência própria independente dessas relações nossas individuais. Deu para ver aí o processo? Eu acho que é extremamente interessante o diálogo entre os dois. Aí vai ter uma outra frase que é interessante, que é quando o Paulo ele vai falar na questão do ambiente da sociedade, e aí quando ele fala na questão do ambiente da sociedade, vai ser exatamente na identificação do seguinte: o que é ambiente? É tudo aquilo que não faz parte do sistema. O que é sociedade? O que é o sistema que a gente vai ter interesse? O sistema de interesse vão ser os entes e as relações que interessam para que a gente possa fazer a interpretação da realidade. Tudo que a gente considerar como ente e como relação que interessa para interpretar a realidade faz parte dos sistemas. E tudo que não nos interessa para fazer um entendimento dessa dinâmica vai ser chamado de quê? De ambiente. Então, a natureza, inclusive, nesse corte que a gente vai ter praticamente aí, principalmente na modernidade, que vai definir o que é sociedade e o que é ambiente, vai criar uma clivagem. O mundo natural é aquele mundo exterior à sociedade, não pertence à sociedade, ela entra como sendo um insumo, como sendo uma informação, como sendo algum tipo de energia que vai ser introduzida dentro do sistema social, e tudo vai acontecer dentro desse sistema social. Isso, inclusive, é um dos grandes problemas que a gente vai ter na economia, quando a economia vai achar que esse ambiente natural é ilimitado, tá certo? Que ele independe da sociedade, que a sociedade vai receber coisas e mandar coisas para esse sistema. Então, o Paulo aí, ele começa a criar aí uma clivagem, tá certo? Uma diferenciação, e essa diferenciação, quais são os elementos da sociedade? Não, eu não posso dizer os elementos da sociedade porque eles não pré-existem em cada um de nós, eles não pré-existem como relação lógica e necessária, eles existem do ponto de vista contingente, social, e a partir da percepção de um determinado observador. É por isso que talvez a gente tenha que ser mais humilde do ponto de vista da ciência, do ponto de vista de ter perspectivas diferentes, inclusive, de olhar a própria realidade hídrica. É por isso que vão ter setores, por exemplo, que a gente vai ter que assim, tem uma perspectiva que é a perspectiva que nós somos educados, mas tem outras perspectivas que são perspectivas, às vezes, de usuário de água, de gente ribeirinha, de gente ligada
a luta ligada à questão do meio ambiente. A grande questão que está também é que também não pode cair no relativismo completo, tá certo? São perspectivas de olhar, mas olhar uma mesma realidade. Tá certo? Os Yanomamis, o rio é o avô dele. O avô dele. Eles vão, porque vai ter aí um processo de socialização do que essa distinção entre sociedade e natureza é histórica. Para eles não há essa distinção. Os entes da natureza são seres sociais, né? Eu acho que isso é um ponto extremamente importante. Então, essa sociedade, aí tem um outro ponto que aí o Leonardo começa e o Paulo termina, que no diálogo entre vocês vai assim, né? Então, que, por exemplo, o Leonardo ele diz o seguinte, ele cria a seguinte frase, ele diz o seguinte, que a complexidade que a gente tem nessa nossa sociedade, a gente tem uma diferenciação funcional. Essa talvez seja uma das questões importantes. O que é essa diferenciação funcional? Aí o Paulo entrou antes dizendo o seguinte, que a nossa sociedade, principalmente a partir aí da modernidade, foi uma sociedade que se complexificou muito. Então, existia, por exemplo, imagine uma sociedade primitiva de coletor-caçador, tá certo? No Neolítico. Eram relações ali, quem vai caçar hoje? Aí vamos lá, caçava, pegava ali, né? Como é que se dá o processo de casamento e tal. Hoje em dia, a nossa sociedade é uma sociedade que tem Estado, tem aparelho jurídico, tem uma economia que é uma economia globalizada, tem sistemas de transportes que giram o mundo todo, tem necessidade de apropriação de recursos naturais em escala extremamente significativa. Então, essa complexidade da sociedade gerou uma diferenciação funcional das atividades que a sociedade tem. O que é essa diferenciação funcional que o Leonardo se refere? É, por exemplo, a gente ter a necessidade de ter um sistema de direito que normatize e que regule a relação entre os diferentes agentes sociais. A gente precisa de um sistema econômico que opere e materialize, possibilite as nossas condições de reprodução material, com alimentos, com roupa, com outros bens e serviços. A gente precisa de um outro subsistema de educação que reproduza, por exemplo, e transmita entre gerações o conhecimento adquirido. A gente precisa de um sistema de ciência e tecnologia que produza novos conhecimentos, que possibilite-nos a nos adaptarmos nessa sociedade complexa. Então, essa aí é a diferenciação funcional que a sociedade começa a ter, um nível de especialização cada vez maior, tá certo? Em funções diferentes. E cada uma dessas funções terminam gerando subsistemas diferentes. Então, dentro do sistema social, vão começar a existir essas estruturas que se interrelacionam, mas que elas têm uma individualidade, tá certo? Elas têm uma forma, por exemplo, o direito não precisa perguntar para a engenharia como é que ela vai produzir a norma. O sistema do direito produz sua própria norma. Então, ele começa a se reproduzir. Isso é chamado pelo Maturana e Varela de uma espécie de autopoiesis, né? Que é um sistema que reproduz-se a si mesmo. Então, para o sistema existir, ele tem que ter esse processo de reprodução. Então, esses subsistemas terminam deixando de ser subsistemas e se tornando sistemas em si. E podem perturbar os que um outros, né? perturba o outro, que é uma tensão, inclusive, entre sistemas que o Leonardo foi que sinalizou que, às vezes, o sistema jurídico, econômico, político, ele tem conflitualidades intrínsecas, né? E as organizações, inclusive, às vezes, por habitar mais de um dos sistemas, elas têm esses conflitos internamente e, às vezes, elas fazem mediação de conflitos entre o conjunto desses sistemas. Não é interessante o diálogo dos dois? Eu estou achando maravilhoso, né? Então, a gente vai ter, então, o conjunto dessa questão dos sistemas, o ambiente, nesse caso aqui, para boa parte desses modelos, a natureza é considerada como um ser exterior à sociedade e, por conta disso, ela é ambiente. Talvez uma das grandes discussões que tem aí, que aí na última frase do Paulo, ele traz o conceito de antropoceno, é exatamente um limite que existe, por exemplo, do acesso, hoje a humanidade está movimentando energia e matéria já na escala dos processos geofísicos da natureza. Ao fazer isso, não existe mais uma natureza exterior ilimitada, a gente talvez tenha que trazer a natureza de novo para dentro de um sistema que a gente considere aí como é que se dá uma relação mais íntima e os processos da natureza fazem parte do próprio metabolismo, vamos chamar assim, do sistema que deixa de ser só social para ser um sistema socionatural.
né? Onde a natureza e a sociedade elas vão coexistir, porque essas funções de regulação que vão existir entre os diferentes subsistemas, que a regulação entre elas, né? Elas vão demandar o reconhecimento de que a natureza faz parte desses processos. E aí os entes naturais vão ter que ganhar um novo status nesse processo todo, vão deixar de só ser entes exteriores inanimados e que simplesmente produzem matéria ou algum tipo de serviço, para eles terem aqui uma existência estratégica essencial para a humanidade. E aí não vai ser mais só uma apropriação desses recursos do ponto de vista da natureza. Deu para ver? Acho que isso tem uma riqueza muito grande desse diálogo que foi trabalhado. E aí, um dos pontos que eu acho que aí surge é que aí eu acho que o Leonardo levanta, que tem outras formas de a gente enxergar essa diferenciação, que a diferenciação da sociedade não foi só essa diferenciação entre funções de atividades que a gente tem dentro da sociedade. A sociedade é mais complexa do que isso, existem outras diferenciações. Por exemplo, uma coisa é essa de diferenciação de funções acontecer no Brasil, outra coisa é na Alemanha, outra coisa é então, os estados nacionais, tá certo? A existência, por exemplo, de geografia física e natural e social diferente do planeta, cria inclusive diferenciação entre centro e periferia, né? Então a gente vai ter outras clivagens que vão se superpor a essa diferenciação funcional que vai existir dentro do sistema, tornando o sistema mais complexo ainda, porque a gente podia imaginar um sistema de diferenciação funcional na escala global e a gente poder categorizar o direito, categorizar tudo de forma muito universal. Então, as especificidades concretas de cada realidade que a gente vai estar vivendo vão ser materializadas e complexificar essa diferenciação funcional por conta de quê? Dos contextos. Tá certo? Dos contextos de centro, periferia e outros contextos que vão criar outras diferenciações e vão se superpor a essa diferenciação funcional que já existe nessa estrutura conceitual de sistemas que a gente está trabalhando, né? E eu acho... Eu me lembrei, você falou isso, eu me lembro de várias coisas. Uma das coisas que eu lembrei por último foi a última Copa do Mundo, que o time campeão parecia um time europeu e o quase campeão parecia um time africano, que era o time francês, né? E aí se conecta as histórias locais desse caso, com a própria sociedade francesa. E aí acho que tem... E aí um ponto que o Paulo traz, acho que nessa questão da literatura, que eu acho extremamente interessante, e já indo aqui para tentar rematar aqui até essa minha fala de tentativa de costura, né, dessas duas construções que foram feitas, e só fazer depois uma frase com relação à questão de recursos hídricos, diz respeito à questão da literatura, que de fato uma questão extremamente interessante é o seguinte, que esses nossos modelos de percepção da realidade, conceituais, né, até esquemáticos, vamos chamar até assim, né, que a ciência, seja ela a dura, ou seja a ciência dura ou a mole, né, ciências sociais ou as ciências da natureza ou a engenharia dão, essas ferramentas, elas às vezes são limitadas. E uma das limitações que elas têm é porque a ciência, para ela existir, quando ela se diferenciou da filosofia, ela sempre buscou qual é o meu objeto e qual é o meu método. Quem distingue uma ciência da outra, quem diferencia é um método e um objeto. E quando ela define um método e um objeto, ela abdicou da totalidade. Essa totalidade, às vezes, não é recuperada na filosofia do ponto de vista da crítica e da análise da dinâmica da sociedade como um todo, que a filosofia normalmente vai tentar discutir algumas categorias de forma mais abstratas e mais gerais, e quem vai lidar da vida concreta, e talvez de uma totalidade da vida concreta, talvez seja, possivelmente, a literatura e a arte. Então, a literatura e a arte terminam, como o Paulo falou, né? Balzac, por exemplo, ele vai relatar, tá certo? E mostrar qual vai ser a dinâmica da vida cotidiana francesa do século XIX. Então, onde é que você vai encontrar
não vai ser talvez no 18 de Brumário de Luiz Bonaparte de Marx, tá certo? Uma crítica do dia a dia, da vida cotidiana do francês. Vai encontrar isso aonde? Em Balzac. Tá certo? Então, esse relato que a literatura dá, esse filtro que a literatura permite, ela possibilita a gente a reconstruir talvez uma totalidade, não com ferramenta científica, mas com um certo nível até mesmo abstrato, né? Mesmo em 100 anos de solidão, né? Os seus absurdos, né, de construção, ali tem uma verdade, ali tem uma realidade que não está sendo dita sobre o mundo que a gente vive, sobre os sentimentos que a gente tem. Então a literatura, de certa forma, e a arte, elas terminam, de forma geral, sendo um elemento extremamente importante para a gente compreender esse mundo e, a partir daí, inclusive, repensar as ferramentas que a gente utiliza para análise mais sistemática, mais dura, né, mais técnico-científica da realidade. Então, o Paulo traz isso, tá certo? E é por isso que ele até sinaliza até que essas histórias que são contadas, mesmo a história da Branca de Neve e dos Sete Anões, tem uma materialidade, né? Então, elas ganham materialidade porque elas falam alguma coisa sobre o mundo que a gente vive e até contingências muito específicas, porque ela fala alguma coisa, algumas contingências muito específicas da própria história ganham até um nível de realismo que não teriam. Por quê? Porque existe ali alguma coisa no fundo de tudo que diz que dá um recado, dá uma informação sobre o mundo, que é uma coisa que toca a gente por conta disso, e ao tocar a gente por conta disso, eu falo aos nossos sentimentos, tá certo? Às vezes a fala não é para a razão, tá certo? A fala é porque é o que a gente sente, né? E o que a gente sente é grande parte do que a gente é, né? A gente não é só a razão, a gente é psíquico e é somático, né? Então, então eu acho que a fala dos dois tem uma complementariedade grande e tem um impacto muito grande para a gente aqui na área de recursos hídricos, e eu vou reservar 5 minutinhos para dizer que impacto é esse. A nossa abordagem na história, porque aqui a gente podia ter duas vertentes de análise das coisas em recursos hídricos. Uma mais fenomenológica, mais analítica, mais olhando, por exemplo, no caso até de hidrologia, olhando até mesmo os fenômenos, as equações que a gente tem que regem os transportes de massa, energia, que seria aí uma abordagem mais analítica, mecanicista, newtoniana, alguma coisa assim. E a gente pode ter uma outra abordagem, que é uma abordagem que vai... E essa abordagem aqui vai atrás das especificidades, do comportamento de cada uma das partes, para tentar recuperar o comportamento do todo. Essa é uma abordagem legítima e uma abordagem que fez com que a ciência chegasse até onde chegou. Mas essa abordagem ela é limitada. E existe outra abordagem que a gente utiliza também em recursos hídricos, que é a abordagem ligadas aos sistemas. E a gente não vai chamar nem teoria dos sistemas, é análise de sistemas. Porque a análise, então, ela continua mantendo um pé na tradição antiga, de pegar o todo, quebrar em partes, tentar entender cada parte, como é que funciona, e depois como é que essas partes se relacionam entre si para recuperar o todo. Então, ela não dá o salto que a teoria dos sistemas modernos dá, que é o salto para as propriedades emergentes, para identificar relações e propriedades que a gente vai ter nos grandes agregados que tem do sistema. Não vai fazer o que foi dito aqui, que a unidade básica da sociedade é a interação, a unidade básica da realidade é a interação e não os entes. Porque a gente termina não gastando, talvez, toda a nossa análise, a nossa avaliação, nossa construção conceitual nas relações e nas interações, mas basicamente entender cada um dos entes, como é que eles operam, para a partir daí entender suas propriedades e as propriedades, como é que essas propriedades relacionam com os outros. Então a gente em recursos hídricos, pela tradição do Harvard Water Project, a gente terminou muito condenado a uma perspectiva que ainda nos amarrava e nos amarra, tá certo? A essa visão mesmo analítica e não uma visão sintética, que era uma visão que permitiria a gente, talvez, se apropriar da teoria geral dos sistemas, das possibilidades que ela gera, de uma forma mais ampla.
Eu acho que esse é o primeiro comentário. E o segundo comentário que eu acho que é importante é essa questão das perspectivas. Inclusive, isso é muito importante do ponto de vista da modelagem. Porque todo modelista acha que a gente resolve as coisas com as equações de fenômeno e que nos estão mais próximas ali e que a gente acredita que tem uma boa base física. Por exemplo, eu estou cada vez mais convencido que a gente tem que, no caso de sistemas de recursos hídricos, ter uma abordagem mais do que a gente pode chamar de uma modelagem colaborativa. Os entes do sistema, o funcionamento desses entes, as inter-relações, etc., são definidas não só da perspectiva nossa, da ciência e da engenharia, mas como daqueles que vivem, vivenciam, que têm um conhecimento tácito ou são afetados pelo processo de tomada de decisão. Alguns desses elementos precisam ser incorporados para que a gente possa representar melhor a dinâmica da realidade e, a partir daí, identificar soluções mais robustas, mais sustentáveis para o sistema. Ou seja, é até trazer o que a gente pode chamar dos invisíveis, invisibilizar a visão dos invisíveis no nosso sistema hoje, dentro da nossa modelagem. Isso dialoga com várias partes aqui das falas, né, e principalmente aqui com essa questão da perspectiva, né, de ter múltiplas perspectivas, né, isso dialoga inclusive com essa questão da sociedade funcionar como sendo um filtro, e aí não só a sociedade, o que a gente poderia entender como na sua inteireza, mas assim por grupos sociais, grupos que têm visões diferentes de mundo ou têm vivências de realidade diferentes, vão ter que talvez aqui a gente ter novas metodologias para trabalhar isso. A tese até do Daniel Cid tenta aí até dar algum tipo de contribuição nessa linha de modelagem colaborativa, mas eu acho que a gente tem ainda um amplo espaço, tá certo, aí de aprimoramento, de avanço, de identificação de novas possibilidades nessa direção, né? Então, acho que esses são os comentários que eu tinha que fazer, que eu achei importante fazer agora aqui, né? Porque eu achei que a fala de vocês, nós não combinamos isso, né? Mas as falas de vocês tiveram um nível de complementariedade extremamente grande, tá certo? E com repercussões que eu acho que importantes nessa nossa forma de talvez enxergar, tá certo? Diferente. Não porque é necessário, não porque enxergar diferente é bom, mas porque ele é necessário, né? Necessário porque a realidade se complexificou em demasia, tá certo? E a gente precisa reconhecer, inclusive, essas conflitualidades existentes entre as percepções, as perspectivas de a gente enxergar o mundo, para que a gente possa fazer o que essa modernidade tardia precisa, que é a democracia. Que a democracia é exatamente permitir esse outro, que o Paulo já fala no começo da fala dele, né, dar a possibilidade dessa educação política para a democracia, que é a educação política para reconhecer o outro, e entender, inclusive, que esses espaços, com essa diferenciação funcional, a gente vai precisar do que o Leonardo disse, que eu gosto muito, que é essa ideia de governança policêntrica. Não tem só um centro de tomada de decisão, não tem só um ator ou um grupo de atores que devem monopolizar o processo de tomada de decisão. A gente deve pensar numa governança em rede, onde a gente tenha níveis de cada decisão, aqueles que são mais afetados por ela que estejam próximos mais desse processo de tomada de decisão, né? Porque aí só assim a gente vai ampliar a democracia, porque democracia não é se vota, mas é onde se vota, onde se escolhe, quais são as pessoas que podem escolher e votar. Eu acho que isso é um nível aí de avanço democrático já de uma ordem superior a como ela surgiu. Então, acho que agradeço imensamente aí a fala do Paulo e do Leonardo, que eu acho que trouxeram elementos extremamente importantes para esse diálogo transdisciplinar, né? Agradeço muito. Eu não sei se vocês querem fazer mais algum comentário, a gente encerra agora. Eu queria só agradecer. Achei ótimo. Também. Muito obrigado. Obrigado, então.